Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, uma igreja que ama você. Eles deixará achar, porém se o deixar, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sendo verdadeiro Deus, fez sacerdote e ensinado sem ele. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foram por ele achar. Amém? Então a palavra do Senhor diz aqui que Azar, o rei de Judá, e foi muito abençoado e próspero por Deus. Porque ele buscava o Senhor. Eu tive no médico porque o Lucas, ele apareceu umas manchinhas na perna e a gente não sabia o que era. A gente levou ele no médico e o médico pediu um exame e foi constatado que era uma alergia. O médico passou o medicamento, ele tomou, passou a pomada, marcou o retorno e a gente levou ele. Aí ele chegou, sentou ele, meu esposo falou assim, ó, o problema da alergia dele foi resolvido. Só que eu percebi, examinando ele, que a moleirinha dele está aberta. Aí na hora eu falei assim, doutor, mas o povo fala que criança só fecha a moleira com 7 anos. Ele falou, não. A criança fecha a moleirinha até 1 ano, mas ela vai calcificando e a dele está aberta. E ele falou assim, ó, mas não é só isso. Eu olhando para você e olhando para o seu esposo, eu percebi que vocês não têm a massa cefálica muito grande. E o Lucas está com a cabecinha muito grande. Vou pedir uma ultrassom. Aí na hora eu falei assim, doutor, o que você está suspeitando? Ele falou assim, de uma hidrocefalia. Aí a gente levou ele, fez o exame. As expectativas do médico, o que ele falou para nós, foi confirmada. Ele apresentou no terceiro ventrículo da cabeça uma alteração que estava o dobro. E uma hidrocefalia. Hidrocefalia, ela é um líquido que dá na cabeça. O nosso organismo produz 500 ml desse líquido, só que ele filtra. E o dele não estava filtrando. Então, ele falou, ó, comigo aqui agora não tem mais o que fazer. Vou passar vocês para o neurologista. Então, passou um encaminhamento e eu peguei e estava fazendo a campanha na terça-feira. Aí eu vim, conversei com o pastor, falei, pastor, passou para o neurologista, só que eu já orei e eu creio em nome de Jesus que ele já está curado. E fui. Quando a gente marcou no neurologista, por 3 vezes, a primeira vez o médico não podia atender, a segunda vez que a gente foi, a gente não conseguiu ir no dia que foi agendado. Na terceira vez a gente foi, o médico foi, olhou o exame, esse primeiro exame aqui, ó, aonde está acusando o problema. E ele falou assim, ó, hidrocefalia, explicou pra gente o que era a doença. E falou assim, a criança não nasce com isso, ela desenvolve. Até 1 ano de idade ela pode desenvolver essa hidrocefalia. E aí a gente pegou, ele falou, comigo aqui eu não posso avaliar sem fazer uma tomografia. Pediu uma tomografia para fazer. Aí a gente foi marcou para quinta-feira, aí a menina ligou e falou assim, ó, não tem como fazer porque o aparelho quebrou. Aí marcou para outra semana, a gente foi fazer, chegou lá, não podia fazer porque não tinha quem fazer. E ficou nessa luta. E eu aqui na igreja. Aí quando foi na sexta-feira, a gente foi e fez o exame. Só que assim, antes, no domingo, a gente esteve aqui na igreja e eu até saí, meu esposo veio, eu até saí e falei para ele assim, Rogério, eu sei que algo diferente aconteceu hoje. Ele falou assim, mas como assim algo diferente? Eu não sei te explicar, mas eu sei que Deus tocou no Lucas. E aí quando a gente pegou o resultado e levou segunda-feira passada agora, a hora que o médico abriu, primeiro ele falou assim, ó, hidrocefalia é o seguinte, não tem medicamento, é só cirurgia. A gente coloca uma válvula dentro da cabeça e uma mangueirinha que desce para o intestino para filtrar essa água. E aí quando ele abriu o exame, para a honra e glória do Senhor, que eu não tenho dúvida disso, não tinha nada. E aí ele disse assim, uai, mas o que aconteceu? Na ultrassom, tá, o problema estava o dobro. O normal é 5 ml, o dele estava 9,8. Aí ele pegou, olhou o exame, olhou a tomografia e falou assim, ó, pai, mãe, a notícia é muito boa, o Lucas está perfeito. Ele deve ter algum parente dele que eu decidi mesmo, mas não tem nada que
Aí o Rogério falou assim, doutor, mas o outro exame está constando que tem. Ele falou assim, mas eu não sei o que aconteceu. Nesse aqui não tem mais. E esse é o que é mapeado. Então eu liguei o pastor e estou aqui dando testemunho. Certo, irmãos? Concluindo, nessa passagem que eu li da Bíblia, o rei Azar, ele procurou o Senhor e ele buscou e ele encontrou. Só que no momento que ele precisava de Deus, que ele ficou com essa enfermidade, a Bíblia fala que ele ainda ficou 2 anos com essa enfermidade e, contudo, ele não recorreu ao Senhor, mas ele confiou nos médicos. Eu não estou aqui dizendo para vocês não irem, vão, porque o Senhor pode usar o homem para nos abençoar, mas não esqueça que o médico dos médicos é Deus.